partir do versículo 21. Capítulo 4 da carta aos Gálatas, versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim, a minha tradução é revista atualizada, peço que você acompanhe a leitura. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus querido, obrigado pela bênção de podermos cantar louvores ao Senhor, de podermos confessar os nossos pecados, ler a Tua palavra, orar. Obrigado, Deus querido, por isso. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Fala o nosso coração, Senhor Deus. Nós rogamos a iluminação do Teu Espírito para o entendimento da Tua palavra, para uma vida reta diante do Senhor. Queremos, Senhor Deus, viver como aqueles que são livres, mediante a promessa do Senhor. Nós queremos aprender do Senhor, Pai. Fale o nosso coração. É o que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo continua o argumento de trazer a questão de ser livre, livre em Cristo, livre mediante a promessa de Deus. Paulo traz aqui uma ilustração que ele usa até uma palavra alegórica, né? Que esse tipo de palavra é até perigosa, no bom sentido da palavra, porque alguns intérpretes na história da igreja usaram de alegoria para interpretar textos cristãos verdadeiros, e a alegoria eles iriam para um extremo tão grande que fugia até mesmo do qual que era o foco daquele texto, daquela porção bíblica. Quando Paulo usa essa expressão alegórica, ele está dizendo mais ou menos uma afirmação tipológica, ou seja, é uma ilustração, uma representação de que essas 2 mulheres que nós veremos no decorrer do nosso texto, né, Sara e Agar e Sara, né, essas 2 mulheres vão demonstrar essas 2 alianças. 2 alianças que, como 2 testamentos, eles são diferentes. Como 2 alianças, ela tem a aliança que vai demonstrar a escravidão da lei e a aliança que aqueles estão livres pela promessa. Paulo deixa claro para aqueles irmãos que estão sendo atacados por aquela doutrina dos judaizantes que a representação de Sara e Agar iria ficar evidente naquilo que eles estavam querendo viver, ou tentando voltar a escravizar-vos. E era uma das coisas que Paulo fala, vocês não podem voltar a isso. Porque vocês que estão ensinando, aí isso poderia ser uma palavra diretamente aos judaizantes ali, possivelmente, né? Vocês falam da lei, vocês não ouvem o que a lei diz. E ele passa a discorrer dentre esse assunto aqui. Mas é interessante que antes disso, na porção anterior que nós vimos, Paulo diz algo, que nós precisamos vivenciar a igreja do Senhor. Nós precisamos saber que a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor escolheu, faz com que nós vivamos para adorar o nosso Senhor. Mas ele trata da lei, no versículo 21, de novo com aquela pergunta, vocês não têm
ouvido a lei, está escrito, olha as expressões que ele usa, está escrito, versículo 22, está escrito, versículo 27, versículo 30, como diz as Escrituras. Então, voltando à aplicação alegórica, o que Paulo está fazendo é interpretar, né, um texto do Antigo Testamento no contexto da sua história, de maneira a ser representativa. Não era uma ilustração tirada por Paulo de maneira a perder o foco do que o texto está dizendo. Não. Ele diz assim, olha, vocês têm ouvido a lei? Vocês têm obedecido a lei? Vocês têm seguido a lei? Então, nós vamos pensar na lei. Nós vamos pensar na promessa. Nós vamos pensar no que aconteceu quando o Senhor disse a Abraão que ele teria um filho. Qual foi a atitude de Abraão juntamente com sua esposa Sara, mediante essa promessa? Quais foram as consequências disso? Fica claro para vocês, irmãos da Galácia, que estão dando ouvidos a esses que estão querendo pregar a circuncisão, que vocês estão voltando para a escravidão, vocês que dela foram libertos. Então é algo para a gente se ater aqui, essa última porção, essa conclusão que Paulo faz do capítulo 4. Como eu disse a você, Paulo diz, olha, nós, irmãos, nós precisamos vivenciar a igreja do Senhor. Nós fomos salvos. Nós fomos salvos segundo a vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos caminhando, né, ao amadurecimento, a que Cristo seja formado em nós. Isso foi o que norteou a porção do versículo 12 ao versículo 20. Né? Ele diz que pregou o evangelho, os irmãos da Galácia o trataram com muito amor, a ponto de sacrificar a si mesmo, de dar os próprios olhos, né, para Paulo. Isso nós vimos que poderia ser ali um entendimento de que Paulo teria um problema na vista, mas essa expressão também diz um sacrifício ao qual a igreja da Galácia estava fazendo para Paulo. Ou seja, eles começaram da maneira correta, eles começaram se dedicando a Paulo, eles começaram amando a Paulo, mas o que foi feito daquela alegria toda? Né? O que foi feito daquela alegria, aquele empenho? Né? Paulo dizendo a verdade para eles tornava inimigo dos Gálatas? Ele fala, gente, nós somos irmãos. Nós precisamos vivenciar o que é essa unidade como igreja. Né? Ele estava dizendo que tinha alguns que estavam querendo seduzir, né, os Gálatas, a ponto de fazer aquela divisão para o relacionamento dos Gálatas junto com Paulo. Só que esse sentimento, né, que ele diz daqueles homens não era o amor aos Gálatas. Eram agradar os Gálatas, essa ideia de obsequiar, né? Era agradar os Gálatas para receber dos Gálatas o retorno. Paulo fala, esse desejo que eles têm não é sincero. É certo você ser zeloso pelo seu irmão, pela sua igreja, mas você tem que sondar as motivações. Aí Paulo termina dizendo assim, gente, eu estou sofrendo novamente como dores de parto, né? Usa essa metáfora aqui, né? Passou por todo aquele processo, né, de dor para vocês serem gerados, e agora eu estou sofrendo novamente isso. Eu queria falar com vocês de outro tom, mas eu quero que vocês saibam, irmãos da Galácia, eu estou perplexo com a atitude de vocês. Eu estou perplexo com a maneira como vocês estão agindo. Né? Aí ele continua a falar sobre esse aspecto de escravidão, ele volta a falar esse aspecto de escravidão, visto que ele acaba de falar que a igreja da Galácia precisava viver e vivenciar, né, o viver mais profundo, né, a igreja do Senhor. Ele diz, olha, eles estão querendo trazer a lei para vocês? Eles estão querendo que vocês se submetam à lei? Pois bem, eu vou aplicar a lei da maneira correta. Eu vou trazer para vocês um entendimento da lei da maneira correta. E aí vocês vão ver quem realmente está servindo a Deus, quem são os filhos da promessa e quem não são. E é interessante que Paulo passa a desenvolver esse pensamento a ponto de dizer
que aquela aplicação de que Sara fez com Agar ao lançá-la fora, né, era o que os Gálatas deveriam fazer com aqueles que estavam ensinando doutrina errada, não podiam desfrutar da comunhão da igreja. Não podiam, porque eles estavam fazendo mal. Apesar do termo liberdade muitas vezes ser mal entendido por alguns cristãos, né? Paulo vai tratar isso na igreja, na carta aos Gálatas de maneira geral, né? Nós somos livres, queridos. Mas na mesma carta aos Gálatas, Paulo fala para não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Não é que você pode fazer tudo o que você quer. Você pode falar do jeito que você quiser com o seu irmão. Você pode agir, não é isso. Ao respeito, você não vai usar dessa liberdade que você tem em Cristo para dar ocasião à carne, para dar ocasião a práticas erradas. Contudo, voltar a escravizar-vos, a querer guardar dias e dias, lembra que ele disse isso aos irmãos? Vocês estão querendo guardar dias e dias? Meses, tempos, anos? Ele já havia dito aos irmãos da Galácia, eu receio que foi em vão a minha estada com vocês, todo o meu ensino. Então, voltar à escravidão da lei, é isso que vocês, irmãos da Galácia, vocês estão querendo? Pois bem, eu vou dizer para vocês, se vocês conhecem a lei, e vocês querem viver na lei, vocês querem viver sob a lei, o que a lei diz. É tão interessante, Paulo vai começar a desenvolver esse pensamento. O que gera, né, na ideia das duas mães ali, da Agar e da Sara, o que gera aqueles que querem se submeter à lei? O que é gerado desses que querem viver somente na obediência da lei restrita e não entende a liberdade em Cristo? Tem uma consequência. É um desejo de vocês? Vocês querem ficar vivendo ainda nessas práticas desses mandamentos? Pois bem, irmãos da Galácia, vamos entender então esse aspecto da lei. Vamos entender então se vocês são livres, porque salvos em Cristo vocês são livres, mas vocês querem viver debaixo da lei? Então vocês vão entender a escravidão da qual aqueles que servem a lei estão. Pois bem, digam uma coisa. Vocês que são livres mediante a promessa de Deus, vocês precisam compreender algo. Vocês precisam compreender a lei corretamente. Adianta vocês ficarem desses ensinamentos, querendo voltar a guardar dias e dias, querer se circuncidar para achar que é mais espiritual, ou estão dando ouvidos para esses que estão dizendo que não é somente a salvação em Cristo, precisa de mais alguma coisa? Então, eu quero dizer uma coisa. Vocês estão ouvindo a lei? Uma pergunta estranha. Para pensar. Quem está querendo obedecer a lei, está ouvindo a lei. Mas será que está ouvindo a lei? É tão interessante isso, queridos, porque muitas vezes nós somos tentados a ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Até determinado ponto, o pastor Denis é jóia, mas quando ele aborda isso aqui, eu não gosto muito. Pois é, por quê? Porque isso vai ferir o seu pensamento? Isso é contrário à sua vontade? Então você está sendo seletivo naquilo que serve ou não serve para você? Então, se isso serve, opa, isso eu adoto. Isso para mim não serve. Eu não estou dizendo que você não tem que reter o que é bom. A Bíblia diz isso. Tem que reter o que é bom. O que eu estou querendo dizer é, de acordo com princípios que são ensinados, você começa a ser seletivo. Ah, isso é bom. Isso aqui eu gosto. Ah, a gente precisa ser isso aqui. Isso daqui eu não vejo muito assim, não. Por que você não vê muito? Biblicamente, o pastor Denis está ensinando errado? Não. Biblicamente, é contrário ao que a Bíblia diz? Não. Então, por que você não gosta? O que isso para você não é, na sua seleção, isso não é bom? Paulo fala, vocês estão ouvindo a lei? Me falem agora. Ou seja, vamos lá, gente, vamos pensar junto. Digam-me, assim, os que estão querendo viver sob a lei, vocês estão realmente ouvindo a lei? Pois bem, vamos lá. Está escrito, versículo 22. Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre.
mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são duas alianças. Peraí, vamos lá, Paulo. Então, Paulo nos chamou aqui para dizer para ele que a gente quer viver sobre a lei, né? Ele falou que a gente está ouvindo, mas parece que a gente não está ouvindo. Então, vamos lá. Abraão teve dois filhos. Dois filhos. Sim. Abraão teve dois filhos. Onde é que está dizendo isso? Lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, o patriarca, né? Muito bem, ele teve dois filhos. Pois é, Abraão não tinha filhos. Sara era estéril, mas depois tal. Tá. Não, nós conhecemos, Paulo, né? Nós conhecemos essa história. Pois bem, Abraão teve dois filhos. Um foi da mulher escrava. Sim ou não? Sim, verdade. Porque, vou fazer o seguinte. Vamos lá, povo da Galácia, assim como o povo do Dom Pedro. Vamos lá para Gênesis 15. Vamos lá. Então nós estamos com a ideia de que Abraão teve dois filhos. Pois é. Vamos ver o que o Senhor disse a Abraão no Gênesis capítulo 15. Deixa a marcação em Gálatas aí. Depois desses acontecimentos, o versículo 1 do capítulo 15, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O princípio do Senhor é deixar pai e mãe se unir à sua mulher. Abraão já conhecia esse princípio. A questão era: Abraão não tinha filhos, o Senhor daria uma descendência. Logo, o jeito de Abraão foi: Eliezer é o meu servo, então Eliezer vai ser o meu descendente. Rapidamente, Deus chega para Abraão e fala: não vai ser assim. O descendente vai ser gerado de você. Essa é a promessa. Eu disse isso a você. Ponto. Isso. Essa é a palavra do Senhor. Vou resumindo o conhecimento, né, da história de Abraão, Agar e Sara, né? Capítulo 16. A promessa do Senhor, capítulo 15, né? Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos, né? Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Qual era a resposta de Abraão? Não, você é minha mulher. O Senhor falou que ia dar. Mas não foi isso que aconteceu. Abrão, aqui no caso, né? Abrão, ele anuiu, né? Aquele conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora, por ela desprezada. Até aqui. Então, qual foi a estratégia, pensamento humano de Sara, juntamente com seu marido Abraão? O Senhor havia prometido descendência, mas estão passando o tempo. O Senhor falou que não era Eliezer. Mas Sarai é nossa escrava, então, segundo o nosso costume, né, a escrava, a serva aqui, poderia gerar um filho ali do seu senhor. Então, vamos dar um jeito aqui. Então, Sara tem o seu filho ali chamado Ismael. Era esse o filho da promessa? Era esse o filho da promessa. Esse foi o filho da escrava.
Aconteceu, queridos, que o Senhor volta a falar com Abraão. O Senhor volta a falar com Abraão e o Senhor havia prometido dar um filho. Não é à toa que Abraão e até a própria Sara ri dessa promessa de Deus. Contudo, o Senhor concedeu um filho a Abraão, de Sara, capítulo 21. Abra sua Bíblia, capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Foi o Senhor quem prometeu. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vejam, o nascimento de Ismael, ele se deu de um acordo ao qual Sarai fez com Abrão, né? Olha, toma a nossa serva e aí você tem um filho. A promessa de Deus foi, não, você, na sua velhice, você vai ter um filho. Você e seu marido. Esse é o filho da promessa. Esse é o filho da estratégia que vocês tiveram. Esse é o filho do acordo humano que vocês fizeram. Agora, a promessa divina, o nascimento miraculoso, foi dado por Deus. É importante essa diferenciação. Rapidamente, para os irmãos verem a continuidade do versículo 21. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Aí problema. Ismael provavelmente tinha aqui uns 17 anos, né? E Isaque aqui provavelmente 4, né? Então para Ismael foi: eu não sou filho da promessa, eu sou filho da escrava. A descendência não virá por mim, né? Mas agora, né? Meu pai teve um filho agora com a sua esposa, Sarai. Ou seja, problema, né? Paulo trata esse pensamento de caçoar, não é simplesmente uma brincadeira. Era uma espécie de perseguição. Essa é a ideia que ele traz em Gálatas, que nós vamos ver daqui a pouco. E disse Abraão, Sara disse a Abraão, né? Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a minha descendência. Eles tomaram aquela decisão, agora tem as consequências. Abraão vai ter que despedir aquele filho com aquela escrava, né? Os ismaelitas é da onde descendem os muçulmanos. Então essa rixa é antiga que existe lá, né? A descendência judaica vem de Isaque. Descendência muçulmana vem lá dos árabes, lá vem de Ismael. Então esse problema, agora Abraão tem agora que resolver essa situação. Agar teria que ser despedida junto com seu filho. E o Senhor fala, faça isso. Paulo está trazendo essa história, que para aqueles judaizantes, sendo um judeu, não ia conhecer a história do patriarca, de Moisés, de Samuel, de Davi, não ia conhecer de Abraão? Não ia conhecer a descendência da qual eles viriam? Ah, iria conhecer. Então vocês sabem como foi concebido Ismael? Vocês sabem como foi concebido Isaque? Sabem? Sabem. Pois é, eu vou fazer uma aplicação para vocês desse Antigo Testamento. Quero fazer a aplicação para vocês do que aconteceu lá naquela história, hoje, para o dia aqui dos Gálatas, que estão querendo voltar à escravidão da lei. Voltamos lá para o texto de Gálatas agora.
Conhecendo a história, nós relembramos aqui, se você não conhecia agora você passa a conhecer, nós relembramos a história e Paulo agora vai tratar dessa história, nesse trecho que nós vamos meditar. Então ele diz, estamos meditando, pois está escrito, que Abraão teve 2 filhos. Ah, é, pastor, eu li lá, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 21. Pois é, 2 filhos. Quais são os 2 filhos? Os 2 filhos são Ismael e Isaac. Então, Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara. Então, vamos lá. Ele teve 2 filhos, um da mulher escrava, o outro da livre. Quem era a mulher livre? A Sara. A mulher escrava, Agar. Estamos entendendo, Paulo. Muito bem. Mas, preste atenção. O da escrava, o filho da escrava, nasceu segundo a carne. O da livre nasceu segundo a promessa. Eles vão passar a pensar. Espera aí. Então, por que nasceu segundo a carne? Porque Deus não tinha prometido um filho com a serva. Deus não tinha falado que seria um servo Eliezer. Deus havia falado que Sara ia ficar grávida ainda que na velhice. Ainda que ela fosse estéril. Ela ficaria grávida. Então, vocês precisam entender. Agar é escrava. O filho dela veio mediante uma decisão humana, segundo a carne. Agora, o filho da mulher livre, Sara, ele veio mediante a promessa de Deus. Então, irmãos, atentos, um veio de uma decisão humana, o outro veio de uma promessa divina. Decisão humana, promessa divina. Esse contraste, Paulo vai tratar o texto todo sobre isso. Essas coisas são alegóricas, ele está dizendo. Essas são representações. Essas mulheres são 2 alianças. Então tem uma aliança e tem outra aliança. Aliança na carne e aliança na promessa. Onde, a gente vai passar a refletir, onde os Gálatas estariam refletindo qual aliança eles estavam seguindo? Querem voltar para escravizar-se na aliança da lei? Então quer seguir aquela aliança? O que a Bíblia diz sobre Jesus, queridos? Ele é o ministro da nova aliança. Então, essas 2 alianças. Então, irmãos da Galácia, vocês querem então seguir a aliança que é uma descendência física? É isso? É essa aliança que vocês querem frisar? Porque se vocês querem frisar que aqueles têm comunhão com Cristo pela aliança física, pensem em algo. Abraão teve 2 filhos físicos. Então, se vocês querem seguir, né, nesse pensamento, vocês precisam entender. Se é descendência física, que importa, por isso que vão circuncidar, então ali, Abraão teve 2 filhos. Então, acontece o seguinte, uma aliança foi feita com uma mulher que era escrava. Aquele filho, ainda que seja de Abraão, a descendência dele veio daquela mulher que é escrava e não livre. De Sara, sim. Aí seria livre. Então, tem a escravidão e tem a liberdade. Agora a questão é a seguinte. Há aquele que nasceu, né, nessa aliança de liberdade, que é Isaac. E há aquele que nasceu nessa aliança, a gente pode falar de escravidão, porque Sara era escrava, foi Ismael. Esses 2 filhos. Está claro isso daí? Isso vai ser representativo, essa ideia do alegórico, para nós. Joia? Então, muito bem. Então, vamos continuar o nosso pensamento. Essas coisas são alegóricas porque as 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Então, essa aliança que foi feita no Sinai, essa aliança que gera escravidão é quem? Agar. O que foi feito no Sinai? Aliança dos mandamentos. Vocês querem voltar nos mandamentos?
essa foi feita no Sinai. Essa representa Agar. Então, vocês estão do lado da escravidão. Olha o pensamento, queridos. Eu penso quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e ver o que Paulo estava dizendo a fundo naquele contexto para os irmãos da Galácia. Então, peraí. Então, vocês estão querendo voltar naquela aliança lá do Monte Sinai. O que aquela aliança gera? Aquela aliança gera escravidão. Então, vocês querem voltar a ser escravos aos mandamentos do Sinai? Irmãos, como hoje a igreja evangélica quer voltar às práticas do judaísmo? Sabe o que é estranho? Que alguns crentes acham isso muito espiritual. E traz elementos das práticas do judaísmo num culto que é cristão. Para pensar. É querer voltar à aliança do Monte Sinai. Que não tem sentido. Aquela aliança gerava escravidão. Por que gerava escravidão? De novo, Paulo vem discorrendo esse pensamento, né? A carta dos Gálatas começa lá desde o capítulo 1, não é isso? Pensando sobre a escravidão, sobre a lei. Por que gera a escravidão? Porque você vai ver os mandamentos e você vai falar, eu não consigo cumprir esses mandamentos. Esses mandamentos só vão deixar claro que eu sou pecador. Por isso que veio a promessa de Deus ao nos salvar e nós somos livres em Cristo. É isso que Paulo está trazendo. Então, a aliança feita no Sinai, ela é a aliança feita em Agar, ela é a representação, é Agar, ela é lá do Monte Sinai. Ela corresponde, olha irmãos, o que Paulo diz, ela corresponde a Jerusalém atual. Ela corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Então essa aliança feita no Monte Sinai, hoje é vivida pelo judaísmo, no caso que Paulo está dizendo, o judaísmo da época. Por quê? Porque eles ainda querem obedecer à lei do Sinai, sendo que hoje, irmãos da Galácia, já veio o cumprimento da promessa que é Cristo. Por isso que Paulo fala, vocês querem se aperfeiçoar na carne? Como se aperfeiçoar na carne? Vocês que foram salvos pelo Espírito. Então, a Jerusalém atual hoje, eles estão seguindo realmente a lei que gera escravidão, a lei em Agar. Agora, vocês, Gálatas, crentes, estão querendo voltar para essa lei? O judaísmo faz isso. Esses judaizantes que estão tentando fazer isso com vocês aí na igreja, eles estão vivendo essa lei em Agar. Mas, meus queridos, vocês são filhos de quem? Da promessa? Ou vocês são filhos da carne? Olha o pensamento. E sabe o que é interessante, queridos? É sempre importante a gente fazer essa reflexão. Rapidamente, nós criamos regrinhas para a gente viver debaixo da lei. Já parou para pensar? Quantas vezes nós criamos algumas regrinhas nossas para viver debaixo da lei? Quando, na verdade, da lei nós fomos libertos. É tão importante nós refletirmos assim, porque às vezes você fica assim, o que pode ou não pode fazer? Você está querendo uma lei. Está querendo uma regra. Mas você já parou para pensar, ao invés de falar se isso pode ou não pode fazer, se isso agrada ou não agrada a Deus, aí já não é lei. Aí é promessa. Como um cristão refletindo do Espírito Santo, fala assim, peraí, eu vou fazer isso porque pode ou não pode. Ah, isso pode ou não pode. Ah, então tá bom. Dentro da lei, eu posso. Então, a lei diz que eu posso, então eu posso. Mas mediante a graça de Deus, fala assim, peraí, eu não devo. O que Paulo diz? Tudo me é lícito. Mas nem tudo convém. Pastor, eu posso fazer isso? Pode. Deve? Não. Por que você não abre mão de algumas coisas que realmente assim não são em si pecados, mas vai fazer o outro tropeçar? Por que você não abre a mão? Abre mão disso. Você tem a liberdade de não fazer. Se eu não fizer isso, eu não faço o outro irmão tropeçar. Amém. Você é livre. Não, pastor, a questão é que o outro que aprenda. Porque aqui, ó, isso pode. Olha como a gente gosta de criar essas regrinhas, né? Regrinhas. Quantos cultos eu preciso ir para eu me ver espiritual? Eu preciso participar de 4 cultos no mês. 3 cultos eu estou mais ou menos espiritual. 2 cultos eu não estou bem espiritual. Se eu vou 1 culto só, eu não estou nada espiritual, né? Então a regrinha é, eu fui no 2, passei na média, né? 50%. Eu já posso faltar os outros 2. Olha que interessante, queridos. Começa a criar uma regrinha, sabe assim? Gente, nós somos livres disso. Você fala assim, peraí,
Eu quero aprender do Senhor, eu quero estar com a minha igreja, eu quero louvar ao meu Deus. Senhor, eu quero aprender, eu quero viver, eu quero vivenciar, eu quero estar com o teu povo, porque eu sou livre. Eu sou livre, inclusive, para falar assim, eu não vou hoje. Qual é a motivação de eu não ir? Eu tenho outra coisa mais importante para fazer? Eu tenho outra coisa melhor para fazer do que adorar o meu Senhor? Não tenho, por isso que eu vou. Entende, queridos? Não é o pode ou não pode. É eu faço. Livres em Cristo, não fique debaixo da escravidão. Paulo está dizendo, vocês aí, vocês estão querendo seguir os mandamentos? Pois é, a representatividade desses mandamentos é Agar. O judaísmo está vivendo assim. A Jerusalém atual está vivendo dessa forma. Vocês, irmãos da Galácia, estão querendo viver assim? É isso mesmo? Se a circuncisão é do nosso coração, se a salvação é em Cristo Jesus, se você creu no Senhor Jesus, se você creu que Ele ressuscitou, você está salvo. Você não será salvo por obras que você vai fazer. Você não vai conquistando salvação. Não, queridos, você é salvo pela fé, pela graça de Deus que te alcança. Vocês querem voltar na lei? Pois bem, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. Jerusalém, a Jerusalém atual, né, era a escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, a qual é a nossa mãe, ela é livre. Os habitantes, os servos, aqueles que habitarão, que já fazem parte e ainda não, a Bíblia traz com essa ideia, né? Nós já estamos e ainda não, né? E o já e o ainda não. Nós temos as bênçãos celestiais, Paulo fala isso em Efésios, mas ainda não estamos desfrutando, né, dessas bênçãos no céu. Mas o que ele está dizendo? Essa Jerusalém lá de cima, ela é livre. Vocês que querem servir a Deus, falam que são cristãos, estão querendo, debaixo da lei, vocês estão querendo ficar na Jerusalém atual, né? Servir na Jerusalém atual. Pois é, escravos. A representatividade dela é Agar. Mas a livre, que é a nossa mãe, a ideia de mãe é a nossa pátria, é a livre, é a Sara. E essa Jerusalém não é essa Jerusalém atual. Então vocês estão querendo cumprir regrinhas para servir na Jerusalém atual? Debaixo da escravidão? Ou vocês querem servir como livres em Cristo? Pensem. Por isso que ele começou dizendo, vocês estão querendo viver sob a lei, mas vocês estão ouvindo o que a lei está dizendo? A lei diz isso. Está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido, da que tem marido. Paulo usa uma aplicação de Isaías 54. É interessante que Isaías 54 não está falando nem de Sara nem de Agar, mas está falando de Jerusalém, né? Jerusalém que seria multiplicado o número daqueles que habitariam essa Jerusalém. Ligando a ideia no que Paulo está falando da Jerusalém lá de cima, ele está falando daqueles que seriam salvos. Então, ela iria exultar, né, diante disso. Ela ia se alegrar. Essa Jerusalém que será numerosa. Ela será numerosa. Uma profecia de Isaías 54, Paulo está dizendo aqui, tratando como essa Jerusalém, né, lá de cima. Aí ele traz o princípio para aqueles irmãos. E ele trata os Gálatas como irmãos, apesar de chamar de insensatos, né, em algum momento. Ele diz, vós, porém, irmãos, vocês são filhos da promessa. Vocês são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne, ele perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Vamos lá entender. O que Paulo está dizendo? Irmãos, a nossa descendência é da livre. Por isso que você não pode voltar a escravizar-vos, a pensar e viver debaixo dos mandamentos, porque vocês são livres em Cristo Jesus. Assim como foi Isaque.
Porque o Isaac nasceu mediante a promessa de Deus. Foi um milagre de Deus na vida de Sarai, que era estéril. Deus fez com que ela tivesse um filho. Então, aquele filho, nascido daqueles dois velhos, foi um milagre de Deus. Então, para você entender que os filhos da promessa são milagre. Eles não são filhos da promessa por cumprirem mandamentos. Eles não são filhos da promessa por serem escravos debaixo da lei. Eles são filhos da promessa, assim como vocês, Gálatas, hoje são filhos da promessa, porque ele já tratou atrás que aqueles que, assim como Abraão creu, aqueles que creem são filhos de Abraão. Ele está trazendo esse mesmo princípio, ele fala assim, olha, agora nós somos filhos. Nós somos filhos da promessa, assim como Isaac. Por isso que não é voltar a praticar a lei, gente. Não é criar regrinha. É crer em Cristo Jesus e viver na dependência dele. Vocês são livres para isso. Vocês foram libertos da lei. Entendam isso, assim como Isaac. O Ismael, aquele que outrora nasceu da carne, ele tem um comportamento diferente para com aquele que nasceu livre. Por exemplo, nós vimos lá aquele caçoava, e eu disse a você que Paulo ia tratar esse termo aqui, né? O caçoar ali não é só uma brincadeira inocente, né? Paulo diz ali, até usa esse termo como perseguição. Qual era a marca do Ismael? Era ser contra o Isaac. É isso que vocês precisam entender. Aplicação para a igreja da Galácia. Esses judaizantes que estão obsequiando vocês, agradando vocês, querendo ter o retorno de vocês, na verdade eles não amam a igreja. Eles não amam vocês, porque eles não são filhos da promessa. Irmãos, a Bíblia é clara em claramente dizer que aqueles que são filhos, aqueles que não são filhos, não são filhos. Ou são filhos da obediência, ou são filhos da desobediência. Sempre foram os dois caminhos. É nós que criamos alguns jeitinhos da pessoa estar quase convertida, mais ou menos convertida, parece convertida, já viveu na igreja, cresceu na igreja, então é quase um crente, só falta batizar. Irmãos, para com isso. Ou é filho da obediência, ou é filho da desobediência. A questão é o seguinte, aqueles que são filhos da promessa, são filhos da promessa. Os que não são filhos da promessa, são filhos da escravidão. Lei vai gerar escravidão. Promessa vai gerar liberdade. Vocês, Gálatas, querendo voltar a circuncidar, está querendo voltar à lei? Gente, vocês foram libertos da lei. Vocês são filhos da promessa, assim como Isaac. Vocês são filhos da livre. A nossa pátria é outra. A nossa pátria não é essa Jerusalém atual, que está debaixo da escravidão. Vocês agora, salvos em Cristo, estão querendo voltar a isso? Não, irmãos da Galácia, não façam isso. Olha o que olha o que Ismael fazia com Isaac. Versículo 29. O que nascera de maneira humana, de maneira carnal, qual era a marca? Ele perseguia aquele que nasceu. E é interessante que Paulo não usa agora espírito, Paulo não usa agora promessa, Paulo usa espírito. Demonstrando que aqueles que nasceram, né, segundo a promessa de Deus, hoje os que nascem segundo o Espírito de Deus fazem parte da mesma família. Por isso, irmãos, que a barreira em Cristo, ela foi derrubada. A gente não pode ficar criando as barreiras. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos salvos pelo sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. A questão é o seguinte: você entende salvação? Salvação é cumprimento de leis, cumprimento de regras? Ah, tá, entendi, pastor. Ser salvo o que é? Cantar, ficar quieto na hora do culto. Cantar é vestir roupa diferente. Cantar não, desculpa. Vou voltar a aplicação aqui. Estava boa a aplicação, estava boa. Eu acredito que estava boa, né? Salvação é cantar louvores. Eu não vou escutar música do mundo. Agora eu sou salvo. Eu agora escuto música gospel. Ó, esse é ser salvo. Ser salvo agora é vestir uma roupa diferente. Uma roupa agora mais decente. Isso é ser salvo. Ser salvo é ir no culto, é ficar quieto. É ouvir a mensagem. Ser salvo é dizer para os irmãos que eu estou lendo a Bíblia durante a semana. É fazer devocional. Olha, isso é ser salvo. Né? Ou seja, estou cumprindo toda a lei que diz como ser um salvo. Irmãos, essas práticas são todas boas. Essas práticas são legítimas. Você vai se vestir melhor, mais decentemente.
Você vai falar de maneira correta, você vai fazer seu devocional, você vai ler a Bíblia, você vai cantar louvores, você vai estar no culto, mas isso é um fruto da transformação que aconteceu lá dentro. Isso é fruto de algo que você é, não é fruto do que você faz. Isso é importante. A adoração ao Senhor é fruto do que você é e não do que você faz. Você faz porque você é. Você adora a Deus porque você é um adorador. É isso que precisa ficar evidente na nossa mente. Crentes adoram ao Senhor por quê? Porque o Senhor transformou o coração deles. Então, eles são adoradores. Mas eles não adoram ao Senhor para serem salvos. Eles são salvos, por isso que eles adoram ao Senhor. É isso. Então, as práticas de um salvo, elas acontecem porque a transformação já aconteceu lá dentro, queridos. Por que você muda seu linguajar? Porque você começa a entender e fala assim, pois não agrada a Deus. Esse tipo de piada, esse tipo de conversa, esse tipo de fala, esse tipo de brincadeira, isso não agrada a Deus. Por que você se veste decentemente? Você fala, peraí, eu vou me vestir decentemente por quê? Porque eu não tenho a necessidade de ficar expondo o meu corpo a ninguém. Meu corpo é templo do Espírito. Se eu tenho o meu marido, né, e a sua esposa, é ali que os dois se veem. Fora disso, não. Ninguém mais precisa ver. Para que expor? Você é um salvo, você é uma salva. Qual a necessidade disso? Não tem necessidade. Você fala, por que eu não vou fazer isso? Porque eu preciso me vestir decentemente. Ponto. Não é porque a igreja batista pode ou não pode, pode ou não pode. Não, eu sou crente. Por que eu vou no culto? Porque eu sou um adorador. Eu quero, não é uma lista de regrinha. Faz isso ou faz aquilo. Não, porque eu sou assim. Deus me mudou. Isso faz parte da minha vida. Isso faz parte da minha vida com o Senhor. Eu vivo para agradar o meu Deus. Agora, qual que era a marca daqueles que não seguem o Senhor? Perseguição. Meus irmãos, não esqueçam disso. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Não há comunhão da luz com as trevas, não há comunhão da luz com as trevas, não há comunhão da luz com as trevas. A Bíblia é clara em dizer isso. Você precisa entender isso. Há os filhos da promessa, aqueles que não são filhos da promessa, irmãos. Mas, pastor, eles podem se tornar filhos da promessa? Podem, porque você não sabe quem são os eleitos. Por isso que nós pregamos o evangelho. Vai que de repente você prega o evangelho, com aquela motivação de glorificar ao Senhor. Aquela pessoa confessa o Senhor como Salvador de Cristo e fala assim, olha, um eleito. Estava tão perto de mim, eu não sabia. Ou então, estava tão distante de mim, eu não sabia. Olha que bênção. Qual é o seu papel como servo do Senhor? Pregar o evangelho, viver em santidade, adorar o nosso Deus. Esse é o nosso papel, irmãos. Agora, é preciso ficar nítido na sua cabeça. E latente mesmo, assim, no teu coração. Sabe assim? Peraí, eu sou salvo. Eu sou livre. Não há méritos, não há coisa que eu possa fazer, produzir para o Senhor. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, não está nada que eu possa produzir. Mas, segundo a promessa de Deus, eu fui salvo. Se eu fui salvo, eu sou filho da promessa como Isaac, eu sei que há aqueles que não servem ao Senhor. Há aqueles que querem viver debaixo de regrinhas. Eles vão perseguir. Assim como Ismael perseguia Isaac. O que fazer? Versículo 30. Contudo, diz a Escritura. O que foi que Sara disse a Abraão? Paulo está repetindo aqui. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Se Deus não houvesse, né, dito para Abraão, faça isso, Abraão, nós entenderíamos que isso não seria algo a se fazer, né? Algo autorizado pelo Senhor. Contudo, o Senhor disse a Abraão, faça o que sua mulher disse. Então ele mandou embora Agar e seu filho. O que Paulo está dizendo? Gente, o filho da escrava e o seu filho. Quem eram os filhos da escrava? Primeiro, a escrava é Agar. O filho da escrava é Ismael. Os filhos da escrava são aqueles que querem viver sobre a lei. Não tem comunhão. Eles não são herdeiros. Entendeu, os irmãos da Galácia? Vocês entenderam isso? Aqueles que querem viver sob a lei, eles não são herdeiros da promessa. Vocês entenderam isso, irmãos da Galácia? Esses que estão querendo chegar para você, precisa circuncidar, viu? Precisa circuncidar. Corra os olhos aí no capítulo 5
versículo 2, queridos. Eu vou ler o versículo 1 também, logo na sequência aí. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, crentes da Galácia, lança fora esses que estão dizendo que vocês têm que circuncidar. Não tenha comunhão com eles. Não tenha. Eles não são herdeiros da promessa. Eles ainda estão vivendo sobre a escravidão. Agora vocês são aqueles que são perseguidos. Vocês são aqueles que são perseguidos por serem filhos da livre. E assim, irmãos, olha como ele termina dizendo, queridos. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Meus irmãos, nós não precisamos, não devemos voltar para a escravidão, essas regrinhas que eles estão criando para que vocês voltem a circuncidar de Cristo. Cristo nada aproveitará isso na vida de vocês, se vocês deixarem viver a circuncisão, se vocês quiserem viver debaixo da lei. Entendam que salvos são livres. Salvos são filhos da promessa. Por isso, meus irmãos, parem para pensar, vocês que foram salvos no sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Por que você ainda fica se escravizando, querendo viver práticas do passado? Você foi liberto dela. Querendo criar regrinhas no presente, quando que, na verdade, para você precisa viver a igreja. Você precisa viver os mandamentos. Eu já disse a você várias vezes, eu vou voltar a repetir. Querido, você não tem que fazer nada. Ah, pastor, tem que ir para a igreja? Não tem, não. Não tem, não. Pastor, tem que ir para a igreja? Não tem, não. Tem que ler a Bíblia? Também não tem, não. Ih, agora o problema está gravado, né? Agora estamos gravando. Né? Tem que orar? Não tem. Tem que orar. Tem que vir a comunhão com os irmãos? Não tem. Tem que servir na igreja? Também não tem. Pastor, o que eu tenho que fazer? Faz nada. Aí eu vou para o céu? Não sei, não. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Você não tem que fazer. Você faz porque você é um crente. Você é um adorador. Pastor, precisa servir na igreja? Precisa. Eu tenho esse dom, pastor. Pode me usar. Estou aqui. Estou à disposição. Deus me capacitou com esse dom. Eu quero abençoar os irmãos. Porque se o Senhor me capacitou com esse dom, é um dom para servir. Pronto. É isso. Não é tenho que fazer. Eu desejo fazer. Eu quero fazer. Eu amo fazer. Pastor, eu tenho que vir para a igreja? Se você já começa perguntando assim, eu falo, tem não. Não é nada. Não é nada. Não tem que vir, não. Se você não está querendo vir, sonda o teu coração. Se você ama realmente as coisas de Deus. Se as coisas de Deus é prioridade na sua vida. Se é prioridade, não tem como você faltar. Não tem como você faltar. Para pensar no que é prioridade para você, queridos. Para pensar. Deus é prioridade? Seja sincero. Não precisa responder não, tá? Vou começar a levantar a mão assim. Não precisa levantar a mão, não. Eu sei que você não vai levantar a mão. Deus é prioridade, irmãos? Deus fica em primeiro lugar? Fala a verdade. Irmãos, é muito profundo quem são os salvos. Por isso que Paulo, eu vejo que quando ele diz lá, irmãos, eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Irmãos, eu tô perplexo a respeito de vocês. Paulo fala, meus queridos irmãos da Galácia, nós somos livres. Não fica querendo garantir a sua salvação por circuncidar. Para com isso, meus irmãos. Vocês são salvos. Crentes aqui do Dom Pedro, façam a coisa certa para agradar a Deus, não porque o pastor vai ver, o irmão vai ver, ou o fulano vai ver. Faz porque você é crente. Faz porque você é um adorador. Ah, pastor, tem que ler a Bíblia? Não tem que ler não, irmão. Se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai amar ler a Bíblia. Você vai amar saber de Deus. Pastor, não estou com esse desejo no meu coração. Então ore. Ore para o Senhor reavivar esse desejo no teu coração. Pastor, tem que orar? Não tem não.
Não tem que orar. Agora, queridos, você precisa dessa comunhão com o Senhor. Pastor, eu quero orar. Eu quero orar mais. Eu tenho orado pouco. Pastor, tem que vir para a igreja? Não tem, não. Tem, não. Você vem porque você fala assim, não tem outro lugar, não tem como eu começar minha semana de outra forma. Não tem como. Eu vou começar o quê? Vendo o programa de televisão? Sendo que eu vou estar lá, junto com os meus irmãos, adorando o Rei dos Reis. Adorando o Senhor dos Senhores. Sabendo que o Senhor Jesus pode voltar hoje. Ó, vem Senhor Jesus, nós cantamos isso. Ele é o alfa, o começo, a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é tudo. Ele é tudo para nós, irmãos. Então não tem ou não tem. Eu quero estar. Eu desejo estar. A minha igreja está reunida. Nós temos essa determinada programação. Vou estar lá com os meus irmãos. O que me impede de estar lá? Ah, pastor, estou muito cansado. Então tá bom. Então, você vai ter as suas prioridades. Ah, pastor, eu estou meio disperso hoje, não estou muito bem hoje. Então tá bom. Então, toca a sua vida, meu irmão. Eu vou ficar muito triste. Porque eu estou entendendo que as coisas de Deus não é prioridade para você. Irmãos, eu ao mesmo tempo que eu fico muito alegre, né? E eu aprendi isso, né? Com o tempo, né? Eu fico muito alegre com os que vêm. Né? Apesar de trazer tristeza no meu coração, aqueles que perdem, eu desfruto daqueles que vêm. Ah, desfruto mesmo, irmãos. Eu lembro que, há um tempo, né? Nós ficávamos com o nosso culto de oração, né? Assim. É o culto quase individual. Que bênção aqueles que vinham. Bênção. Bênção. Aqueles desfrutam de comunhão. Aqueles que não vêm, eu só posso dizer uma coisa, você perdeu. E se você continuar assim, você vai perdendo. A minha única questão é ficar triste por você. Triste mesmo. Essa é a palavra. Não é irado, não é revoltado, não fico não, irmãos. Porque quando Deus coloca no meu coração um ensino, seja ele qual for, eu entendo que Deus vai trazer aqueles que vão ouvir aquele ensino. Então, se o Senhor quer abençoá-los, quem sou eu para fazer a contabilidade daqueles que não estão? Louvado seja o Senhor por aqueles que desejam estar mais perto dele. Reveja suas prioridades. Você está criando regrinhas? Né? Eu lembro que a gente começou a fazer a caminhada cristã, né? Um curso de caminhada cristã, que penso que futuramente nós vamos voltar com esse curso, né? Foi interessante que alguns irmãos já falavam no sábado, a gente fazia no sábado, depois da reunião de homens e mulheres. Pastor, já contabiliza para a IBD, né? Então, se eu não vim para a IBD, eu já fiz hoje à noite aqui, né? Tem essa questão, né? Sei que os irmãos estavam brincando com isso, mas às vezes nós contabilizamos. Quantas vezes eu estou participando da igreja? Já fui bastante na igreja esse mês, tá bom. Tá uma falta ou outra, uma vinda ou não, tá tudo bem. Criando regrinhas. Regrinhas da sua maturidade cristã. Olha, de quanto você precisa aprender? Ó, você tá bem, queridos. Eu vou dizer algo para você. Eu sinto falta do Senhor todos os dias. Eu sinto falta de estar perto do Senhor todos os dias. E como pastor, queridos, como aquele que deve orar e pregar o evangelho a você, às vezes tem dias que eu fico tão triste comigo. Tem dias que eu passo assim e falo assim, Senhor, hoje eu só li a palavra só para estudar. Por mais que seja bom, né? Eu vou abençoar os irmãos. Mas sabe, eu não quero ser um profissional da fé. Eu não quero ser um produtor de textos, produtor de mensagem. Eu quero ser um pastor que é um filho, que é uma ovelha do Senhor. Isso me causa tristeza, irmãos. Aí foi aquele dia onde eu estudei. Eu estava com a Bíblia. Eu me preparei. Mas sabe aquela coisa de parecer que era somente estudo? Então, queridos, isso não é bom para a nossa vida. São regrinhas. Quantos versículos eu tenho que ler por dia? Se você começa com essa pergunta, sabe o que eu digo para você? Nenhum. Nenhum. Você não está amando a Deus. Você está querendo criar regras. Ou então eu vou falar para você diferente, tá? 50. Olha.
Ah, pastor, eu preferi no nenhum. Não, eu preferi nenhum. Queridos, é vida com Deus. Vida com o Senhor. Peça para Deus reavivar a sua vida. Fala assim, Senhor, eu preciso amar a tua palavra. Eu estou criando regrinha. Eu já li na terça, então eu posso pular a quarta. Né? Eu já li na terça. Eu posso pular a quarta, quinta eu leio de novo. Porque na semana tem gente na igreja que não lê nenhum dia. Eu já li 2. Olha. Não preciso fazer devocional. O pastor falou, tem que fazer devocional. Chega lá, lê aquele texto. Você acha que isso é devocional, irmão? Você está enganando quem? Lê o texto. Senhor, fiz a minha devocional do dia. Não fez, não. Não fez, não. Vá para a Bíblia com aquele amor. Fala assim, é a palavra de Deus. Isso aquece o meu coração. É isso que muda a minha vida. O que nós estudamos? O pastor falou tantas passagens de ensino. E eu não estou querendo aprender. Eu estou resistindo a aprender. Você anotou as passagens de hoje? De repente você vai ver, hoje, como eu disse, tem a bênção de estar gravado ali, você pode repassar e ver as passagens. Você vai ler novamente? Você leu, quando eu disse a você, olha, leia isso para a próxima aula. Mas quando você leu, você falou assim, eu só vou ler porque vai ter aula. Como está a sua vida com Deus, meus irmãos? Gente, vamos amar o Senhor verdadeiramente? Nós somos livres para isso. Nós somos livres para ter uma vida com Deus, verdadeira. Deus deve ser prioridade na sua vida, meu irmão. Minha irmã, Deus é prioridade. Às vezes você fala que Deus está em primeiro lugar na sua vida, você coloca as pessoas em primeiro lugar. Você coloca você mesmo em primeiro lugar. Isso não é adorar. Meu desejo é que, assim como Paulo ficou perplexo, assim como Paulo receou ter trabalhado em vão ao pregar o evangelho aos irmãos da Galácia, Paulo também demonstrou amor de chamá-los várias vezes ali, vocês perceberam? De irmão. De irmãos. Quando há irmãos vivem esse confronto que nós estamos tendo agora, que está falando ao meu coração, espero que esteja falando ao teu coração. Precisamos ter essa vida com Deus. Essa vida de amor ao Senhor. Nós não temos que fazer nada por Senhor. Nós fazemos porque nós o amamos. Nós não temos que fazer nada para o Senhor. Nós fazemos porque nós o amamos. Nós fazemos porque nós queremos adorar. Hoje, no nosso culto de adoração, quando nós voltarmos para a nossa casa, amanhã, quarta, quinta, sexta, terça, vamos amar e adorar o nosso Deus. Vamos viver para a honra e glória do nosso Senhor. Porque você e eu somos filhos da promessa. Louvado seja o Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela bênção de refletir na Tua palavra. Muitas vezes nós queremos criar regras. Nós queremos fazer coisas de acordo com o nosso pensamento, com a nossa avaliação, e nós não dependemos da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos dependentes do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos e servas, Senhor Deus, que amam viver a fé porque são livres em Cristo Jesus. Que amam viver dependentes do Senhor, porque não ficam criando regrinhas ou querendo escravizar a si mesmo. A si mesmo, Senhor, pensando em coisas que devem ou não devem fazer, quando na verdade precisam entender que fazem por amor. Nós podemos amar ao Senhor, e hoje nós amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Então alcance corações no nosso meio, Senhor Deus. Transforme corações para que entendam e compreendam a salvação. Reavive corações que precisam entender a fé, que precisam entender a salvação e viver dependente do Senhor. Pai, te agradecemos porque nós somos livres em Cristo. Não livres, Senhor Deus, para fazer simplesmente o que queremos, mas livres para te adorar. Livres para viver para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Eu te louvo, Senhor Deus, pela salvação em Cristo. É o que eu agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos para o nosso próximo.